galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Finalmente, nessa semana, a gente está vendo a estreia de um dos maiores eventos cinematográficos aí da história, que é o 9º episódio da maior saga da história do cinema, a saga Star Wars, e a gente está vendo também o final da saga da família Skywalker. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do filme Star Wars, a Ascensão de Skywalker. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam que vocês me ajudam bastante. Eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos e a sua ajuda seria muito bem-vinda. E primeiro, antes de mais nada, eu queria só esclarecer, eu não vou dar atenção para a receptividade que o filme tá tendo, eu não vou dar atenção para nada desse barulho que o filme criou, eu vou tentar analisar somente o filme. Como aqui no canal eu abordo notícias, abordo esse tipo de coisas, eu pretendo fazer um vídeo depois somente sobre essa visão, somente sobre a receptividade da crítica e do público, mas hoje é somente a minha opinião, é a minha crítica sem spoilers. E depois eu vou fazer um vídeo também com os spoilers, que obviamente não tem nem como falar muito a respeito desse filme sem dar spoilers, porque é um filme cheio de grandes revelações. Então, para não dar spoilers a respeito desse filme, porque é um filme extremamente aguardado e que eu sei que muitas pessoas não conseguem assistir na estreia, não conseguem assistir no primeiro final de semana, eu vou falar os pontos negativos e os pontos positivos que eu particularmente vi com esse filme, falando de uma forma um pouquinho mais geral e não entrando em muitos detalhes a respeito da trama. Então, para mim, falando de forma bem genérica, um ponto bem negativo desse filme é que no começo tem muita explicação, eles têm que colocar a gente a par de muita coisa, principalmente pelo que acontece nos últimos Jedi, e tomou um rumo muito diferente do que o que era esperado no filme Despertar da Força. Eu acho que a franquia acabou indo pro lado contrário, então eles acabaram tendo que corrigir o curso, explicando muita coisa. Então a primeira meia hora, 40 minutos, é bem carregado de explicações, bem carregado de falatórios. Então, nesse ponto, eu acho que o filme poderia ser um pouquinho mais dinâmico já no seu começo. E o meu segundo ponto, que eu não gostei tanto, que é um ponto positivo e negativo, vocês vão entender quando vocês assistirem o filme, é a presença do Palpatine no filme. Isso não é um spoiler, porque tá no pôster e tá nos trailers. Eu não vou falar qual é a natureza da presença dele no filme, nem qual é a relevância da presença dele pra trama, mas pra mim a presença dele é negativa em alguns aspectos, mas também é bem positiva em outros aspectos. E na primeira metade do filme a gente vê que existe um MacGuffin. MacGuffin é aquela coisa que os personagens buscam, que a gente não sabe se tem muita importância para a história, mas a gente vê uma busca nessa primeira metade do filme, acho que até uma hora e pouquinho de filme, a gente vê uma busca por um objeto que acaba não tendo tanta relevância assim no arco geral das coisas, que acaba não sendo um fato tão importante assim, que talvez pudesse ter explorado melhor outras temáticas. Mas essa jornada é divertida, é muito legal de acompanhar, porque o filme tem um ritmo bem frenético, o filme não para muito em nenhuma cena, e a gente acompanha principalmente o núcleo principal, que eu achei muito legal, porque nos outros filmes a gente vê ele se dispersando bastante. Eu acho que esse filme é um pouquinho mais focado, mas eu acho que toda essa busca por esse MacGuffin, que quem já assistiu o filme vai saber, não foi tão bem aproveitada assim pela trama. E uma coisa que não me agradou tanto assim é o excesso de fanservices e o excesso de vezes que o filme apela para nostalgia, mas eu não culpo somente esse filme por isso, porque eu acho que é um problema não só da saga Star Wars como um todo. Todos os filmes da saga são culpados disso, inclusive na primeira trilogia a gente tem o Retorno de Jedi fazendo basicamente isso com a Estrela da Morte. Eles estavam tentando puxar a nostalgia que os fãs sentiam pelo primeiro, então essa trilogia faz isso em todos os filmes, principalmente no Despertar da Força. Eu acho que nesse filme esses excessos de fanservice são inclusive menores do que no filme Despertar da Força, mas como sempre me incomodou um pouquinho. E não só é uma coisa bem comum na própria saga Star Wars, seja nos desenhos, seja nas séries de TV, seja nas próprias trilogias, também é uma coisa que está extremamente comum em Hollywood hoje. A gente vê em filmes como Jurassic Park, Jurassic World, em filmes como Ghostbusters, em filmes como Halloween. A gente vê que o fanservice realmente é uma forma muito boa de atrair novamente aqueles fãs que talvez tenham se perdido aí no decorrer dos anos. Então você puxa a pessoa de volta pela nostalgia. E é isso que Despertar da Força faz. Os Últimos Jedi faz bem pouquinho disso, mas esse filme volta a fazer de forma bem carregada. E novamente, alguns momentos nostálgicos são extremamente positivos, são cenas muito legais, mas outros momentos acabam ficando bem forçados.
mas eu vou explorar isso muito mais na minha crítica com spoilers, que eu devo soltar já no começo da semana que vem. Mais um ponto que pra mim fica em cima do muro foi a participação da Leia no filme, porque, como vocês sabem, a Carrie Fisher faleceu entre um filme e outro, mas eu achei muito bem feito, eles acertaram muito nas cenas, são cenas que a própria Carrie Fisher já tinha gravado pro filme anterior, que eles acabaram adaptando, talvez tenha tido algum CGI aqui ou ali para adaptar as falas, eu não sei exatamente, mas eles falaram que não fizeram nenhuma cena puramente de CGI, que eles só reaproveitaram cenas que ela já tinha gravado, então eu acho que foi uma forma muito respeitosa. E a personagem como um todo tem um arco legal nesse filme, ela não foi simplesmente descartada e eles não abusaram da participação dela, então eu acho que foi feito de uma forma muito respeitosa e eu adorei a participação dela e a forma com que tudo acontece. E não só a Leia, como também o filho dela, o Ben, né, o Kylo Ren, tem um arco muito legal no decorrer da trilogia toda. Eu acho que ele é o personagem mais bem desenvolvido, ele é quase que o protagonista da trilogia e eu gosto muito do Adam Driver no papel, eu acho que ele combinou muito bem. Quando anunciaram que ele seria o vilão da saga, muitas pessoas torceram o nariz, porque ele era quase que um desconhecido, mas agora ele é um dos grandes astros aí de Hollywood, a gente vê ele ano após ano fazendo grandes filmes, e o Kylo Ren funciona muito bem. Eu particularmente acho ele um dos melhores vilões que a gente viu aí nos últimos anos. Não dá pra gente comparar ele com o Darth Vader, principalmente porque o Darth Vader é um personagem muito icônico, principalmente em termos visuais. O visual do Darth Vader é até mais famoso do que o personagem em si, e o relacionamento dele com a Rey, que está interpretado também, é a melhor interpretação da Daisy Ridley nessa trilogia, é justamente nesse filme. Eu acho que tem algumas cenas muito legais com ela, que a gente vê que ela realmente cresceu dentro da personagem, porque eu reassisti O Despertar da Força e Os Últimos Jedi, e no Despertar da Força tem alguns momentos que ela tá bem fraca no filme, que ela parece que tá aprendendo ainda a atuar, e nesse filme não, nesse filme parece realmente que ela já é uma atriz que tá ali representando muito bem a personagem. E o vínculo que existe já desde Os Últimos Jedi, já desde o primeiro filme, na verdade, entre o Kylo Ren e a Rey, eu acho que é o melhor elemento dessa trilogia e que poderia ter sido até mais explorado. E eu acho que as melhores cenas, com certeza, do filme Ascensão de Skywalker são envolvendo pelo menos um ou até mesmo os dois personagens. E um ponto que eu acho que é bem positivo para esse filme, se vocês pensarem no escopo dos 9 filmes, principalmente dessa trilogia, se a gente analisar como um produto individual, eu acho que é justamente a pequena presença dos personagens Luke, Leia e Han Solo. Obviamente eu gosto muito dos três, a trilogia original ainda é a minha favorita das 3 trilogias até o momento, mas eu acho que eles estavam puxando um pouquinho para baixo o ritmo desses novos filmes. Eu gostei muito da presença do Luke Skywalker no finalzinho do Despertar da Força. O Harrison Ford também tá muito bem naquele filme. Eu acho que ele poderia ter aparecido até menos no Despertar da Força do que ele apareceu, para dar mais espaço para esse trio novo aí que a gente estava vendo, né, da Rey, do Finn e do Paul Dameron, mas eu acho que eles quiseram balancear tanto a trindade antiga quanto esse novo trio, e em alguns momentos parece que eles estão dando mais foco para os personagens mais antigos do que foco para os novos personagens que tinham que se desenvolver no decorrer dessa nova trilogia, e foi exatamente isso que esse filme conseguiu fazer. Nesse filme, tanto o Finn quanto o Paul Dameron ganham bem mais destaque. O Paul Dameron, pra mim, é o melhor personagem desse filme e talvez o melhor personagem dessa nova trilogia. E não só eles dois, como a Rey e o Kylo Ren também tem muito mais espaço pra evoluir nesse filme do que eles tiveram nos filmes anteriores. Eu até não gostei tanto assim da presença de alguns outros personagens antigos que foram enfiados ali no meio de forma um tanto desnecessária. Eu não gostei tanto assim, obviamente é legal em termos nostálgicos, você vê um personagem que não aparece na saga faziam décadas aí, você vê o personagem retornando, mas não foi necessário e acabou roubando tempo de tela que a gente poderia ter aproveitado para conhecer ainda mais esses 3 personagens. E uma coisa que eles fizeram questão de fazer nesse filme foi mostrar a Rey treinando, principalmente pelas acusações injustas, na minha opinião, de que nos filmes anteriores ela é uma Mary Sue, ou seja, uma mulher que não treinou e sabe fazer de tudo, ela consegue fazer as tarefas mais difíceis ali sem qualquer dificuldade. Eu discordo um pouquinho desse posicionamento, porque é uma coisa que a gente vê em diversos filmes desse tipo, principalmente na primeira trilogia do Star Wars, a gente vê isso também, a gente vê isso inclusive nas prequels, a gente vê coisas parecidas
com o personagem do Anakin, então eu realmente acho um pouquinho injusto a gente julgar o Rey num patamar diferente do Luke e do próprio Anakin. E como sempre, agora falando do filme como um todo, a música é sensacional, a música do John Williams, como sempre, é muito boa. Eu acho que ela chamou inclusive mais atenção nesse filme, porque tem alguns momentos que o visual é um pouquinho mais escuro, que o visual é muito criativo, eu achei, principalmente quando a Rey tá já na fase final do filme. Eu não vou falar nada a respeito da trama, mas no final do filme eu acho que o visual ficou muito criativo e a música acompanha isso. É uma música um pouquinho diferente do que a gente tinha ouvido na saga Star Wars até agora. E eu realmente acho que esse filme tem um fluxo um pouquinho melhor do que os filmes anteriores. Eu acho que ele é um filme que flui muito bem, parece que uma cena engata muito bem na cena anterior, a gente não tem aquele tempo de espera, com exceção talvez do que eu falei no início do filme, que a gente tem a busca por um MacGuffin. Eu acho que o filme acaba dando uma travada nessa aventura, mas ela funciona muito bem também. Eles vão indo de um lugar para o outro, realizando pequenas tarefas para conseguir atingir um objetivo maior. Então, no geral, eu acho que a gente entra no universo de Star Wars já na hora que aparece Lucasfilm na tela, e a gente só sai do universo quando o filme acaba. Eu acho que o filme não deu muito espaço para você ficar de saco cheio no cinema. Eu acho que o filme tem o tempo ideal para um filme da saga. Talvez se ele tivesse 20 minutos a mais, meia hora a mais, ele fosse se tornar um filme bem cansativo. Mas como ele é um filme um pouquinho menor, eu acho que ele é um filme que prende bastante. E como eu falei, eu conversei com uma ou duas pessoas a respeito do filme, eu não falei com muita gente, eu nem dei uma olhada muito a fundo no que a internet está achando a respeito do filme, principalmente porque eu não gosto que nada afete a minha opinião. Eu sempre soube muito bem desligar tudo isso quando eu vou entrar para assistir um filme, desligar todo esse barulho, todo esse circo midiático em volta da saga, e assistir o filme como se fosse um filme de uma trilogia e não como se fosse um grande evento que tá todo mundo falando a respeito, que tem muita gente soltando crítica, falando mal, falando bem, etc. Então, só para finalizar essa crítica sem spoilers, como eu disse, é muito limitado fazer uma crítica de um filme como Star Wars sem spoilers, porque você não pode falar quase nada a respeito da trama, mas eu gostei bastante do filme. Eu não sei se é meu favorito da trilogia, eu teria que assistir novamente, eu ainda pretendo assistir mais uma vez, pelo menos, para ter uma opinião um pouquinho mais formada, talvez antes de fazer o meu vídeo com spoilers, mas no geral eu achei que o filme flui muito bem. Eu fiquei bem satisfeito que eles trouxeram o JJ de volta, porque pelo menos o começo e o final da trilogia foram, de certa forma, planejados, entre aspas, mesmo que eu também tenha gostado do filme do Rian Johnson, como eu falei, e eu achei que pelo menos em termos visuais e em termos de ação, esse é talvez o melhor filme dessa trilogia, e eu acho que é o filme com humor mais balanceado. Eu acho que o primeiro filme exagerou um pouquinho no humor, e o filme não tem tantos momentos assim de tentar tirar a atenção do momento com uma piada aqui, uma piada ali. Eu acho que eles conseguiram fazer de forma bem contida isso. Eu acho que o JJ sempre soube muito bem balancear o humor, seja na série, seja nos filmes. E eu acho que o filme Star Wars: A Ascensão de Skywalker realmente foi um final digno para uma franquia de tanto sucesso quanto Star Wars. Obviamente eles poderiam ter tido um tempo um pouquinho maior para trabalhar, o filme poderia ser um pouquinho mais bem definido, essa trilogia poderia ter sido um pouquinho mais bem conectada entre um filme e outro. Obviamente tudo isso é verdade, é um filme com muitos problemas que eu vou falar na minha crítica com spoilers, é um filme com muitos defeitos, com muitos furos, mas que no geral, tendo em vista tudo que aconteceu nas prequels, tendo em vista todos os problemas com esses filmes, tendo em vista inclusive nos episódios 4, 5 e 6, que também são recheados de problemas, não são filmes perfeitos, eu acho que o filme 7, 8 e 9, principalmente agora A Ascensão de Skywalker, conseguiram concluir de uma forma muito positiva essa saga de 9 filmes. Então galera, agora como sempre eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme Star Wars: A Ascensão de Skywalker, e digam aqui abaixo o que vocês pensaram a respeito do filme de um modo geral, porque eu quero ler alguns depoimentos de vocês aqui na minha crítica com spoilers para falar a respeito do filme de forma mais detalhada. Então digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.